Agora vamos chegar a saber o que faz com que o Ricardo Araújo Pereira se declare sanguíneo. Aconteceu alguma coisa esta semana que lhe pôs o sangue a ferver, Ricardo Mais ou Araújo menos, Pereira? sim. É um assunto que tem a ver com cabidela, de facto. E daí a escolha de Cabidela. sangue. Põe-me Percebeu que sanguíneo. não podia dar sangue? Sanguíneo, não, eu aparentemente posso, mas de acordo com o presidente do Instituto do Sangue, é assim que se chama, não é? Sim. O senhor Hélder Trindade. Exato. Ele só gosta de sangue de heterossexuais. Só sangue de heterossexuais ou Vampiro. de homossexuais que Castos. castos, que declarem, imagino que sob compromisso de honra, que não tiveram relações sexuais. Portanto, Senhoras homossexuais também podem. senhoras homossexuais podem. Quem não pode? Porquê que será? Porquê que será? Eu gostava de saber. que será? Eu gostava de saber. À partida não compreendo. Oh, meu Deus. Eu estou disponível para receber sangue de homossexuais, mas estou mais disponível para receber sangue deste senhor. Porque aparentemente o sangue deste senhor tem pouca quilometragem, porque não está a fluir, não está certamente a irrigar o cérebro. Não, diz lá. Eu preciso que tu me digas. Vamos a Preciso que tu me isso. digas que é Mas bem. precisas de explicações anatómicas? Preciso, sim, se faz favor. Então vá, eu não sei se é João melhor pôr Miguel. a Porque bolinha à partida vermelha. isto parece discriminatório. discriminatório, mas explica-me Mas porque é que não salve é. melhor opinião. Já agora, Mas com certeza. João Miguel Tavares, Espera, só uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para fazer. Certo. O sangue colhido não é analisado? É, mas existe uma janela. Uma janela, muito eu li sobre a variável. janela. Com certeza existe, mas a janela existe. Existe Mas uma isto para janela todos os muito sangues. variável para Todos os sangues. É, mas existe uma janela muito variável em que realmente a pessoa pode estar infectada e não ser detectada E na análise. heterossexuais E isso badalhocos faz com podem? que os fatores... Mas tu não Mas eu quero saber, São questões de fatores de risco. Mas não achas que Quais? o fator de risco são as práticas e não a orientação sexual? Isto é... E por isso é que o senhor disse bom. que se tu não praticares, podes perfeitamente... Espera, isso, mas praticares o quê? Não há atos de risco entre heterossexuais? Existem atos de risco entre bom. heterossexuais, mas e depois entra em linha de conta aquilo que é a percentagem, aquilo que é a probabilidade, certo? A porcentagem de... Como assim? A percentagem... Então vamos à explicação anatómica. Sim. Existe uma pilinha e existe um pipi. Não, eu acho que Também quero ouvir isto. Deixa-me ouvir. Deixa-me ouvir. Esta questão Ok, anatómica não é interrompas. Portanto, se tu fores heterossexual, existe uma pilinha e existe um pipi. Justamente. Certo? Certo. E, portanto, quando tu introduzes a pilinha dentro do pipi... Aonde? No pipi. E achas que- A mãe natureza... Espera, não, já lá vamos. Mas o menu é só esse? Espera. O menu é só esse no menu não é só estabelecimento? esse. É pior do que eu pensava. Isto é pior do que eu O pensava. menu não é só esse, mas nós já lá vamos. O menu não é só esse. Pega lá. João Miguel, não te desgraças. A explicação vai até ao fim. Eu pensei que isto era uma discriminação relativamente a homossexuais, mas afinal é mais específico. Isto é uma mas espera. discriminação relativamente ao rabo dos homens. Espera. O rabo em geral. Mas qual é que é o problema? Não é o rabo. Qual é que é Porque o os problema do rabo heterossexuais dos homens em relação ao das Fazem mulheres? amor, Mas há um problema. digamos, com o rabo de uma senhora, Certo. podem dar sangue. Mas qual é que é a É só probabilidade? os senhores que Não, mas fazem amor com o Espera, rabo. mas Mas pelo- aí. mas pelo Mas espera aí. critério Mas dele, a questão é que se tu o fores... rabo de um senhor Espera. está Mas podre. a questão é que Tem bicho. A questão é que se tu fores uma senhora, tu tens duas hipóteses. É uma questão de estatística. Certo. Tens o rabo e Certo. tens o pipi. Pois tem. E umas vezes Mas podes optar por um e outras vezes podes optar por outro. Mas se fores um senhor, só tens um para optar. Mas um senhor heterossexual, o senhor heterossexual, O senhor tem só o quê? o senhor heterossexual pode optar por fazer amor também com o rabo. Pode, Senhor. mas é o que estou a dizer. Ele pode optar, Achas que- mas tem duas opções. E então, pela lei das probabilidades, que é isso que tu falas, quando estás meu a falar Deus. de Mas isso fatores não de é lei- risco... isso não é lei das desculpem lá. probabilidades. O que vocês estão a dizer não faz Não é sentido lei. nenhum. Mas o que tu estás a dizer não tem nada a ver com a lei das probabilidades. Não, tem tudo a ver com a lei de Não, não. probabilidades. Esse é o Desculpa. problema. É que estão a colocar Não. uma questão de discriminação Desculpa. quando tem tudo a ver com a lei das não, a lei das probabilidades. probabilidades. Porque isso se chama fatores de risco. João E é isso Miguel, que faz. a lei É das isso que faz. probabilidades tem que ser comparada. Faz A lei das sentido probabilidades nenhum. tem que ser comparada, a que tu estás a dizer, a verdadeira lei das probabilidades tem que ser comparada entre o sexo anal heterossexual e homossexual. Não, aí, Qual é a diferença? Aí nenhuma, Qual é a mas di- não é qual assim é que a se faz as diferença da- contas, Não, mas senhor. qual é a Não é assim que se diferença faz das as contas. probabilidades? E é por isso, quando tu olhas, por exemplo, para a França, a prevalência do HIV entre a comunidade homossexual comparada com a comunidade heterossexual é 200 vezes maior. Oh, João Miguel, Como não é há- que se explica às Isso não 200 vezes maior? Mas que se calhar, contas são essas? Se calhar é Olha. porque o sexo
sexo anal, se calhar é mais praticado por homossexuais do que por heterossexuais. Não é esse. Querem ver? João Miguel, Querem não é esse ver o que às ponto. tantas... Não é os esse o homossexuais- ponto. Não é esse o totalmente ponto. esse o ponto, Pedro É óbvio, Mexia. Porque isso é faz esse o parte da comportamento de definição. risco. Isso faz parte da definição. Como tu estás a pôr pilinhas porquê que no o- sítio onde é suposto, a mãe natureza fez com que saíssem mais coisas do que entraram. suposto. Ai, Jesus! Isso não tem Ok. nada a ver com discriminação. Tem a ver. é Quando tu suposto. praticas sexo anal, percebes? Esistem fístulas, existe maior contacto e torna-se mais perigoso fazer isso. Como é que vocês não percebem isso? Estão a confundir uma coisa que é puramente médica, com de repente é uma grande discriminação. Qual é a discriminação? Tens dúvidas que a incidência do HIV na comunidade homossexual é muito superior à heterossexual? Senhor Diácono, repare numa coisa. Não tem nada a ver com o senhor diácono. É probabilidades e estatística. E a religião ainda não chegou não a é probabilidades e direitos, é direitos, estatística. não é Não, probabilidades, não é é direitos. direitos. É direitos das pessoas que quando estão... por amor de Deus, mas quais direitos? É quando tu estás a dar sangue. O direito é das pessoas que recebem o sangue, receberam nas melhor qualidade Com certeza, possível. claro. Esse é o direito que De existe. acordo, de acordo. Não é o Tem direito que ser dos analisado. homossexuais darem sangue. Tem que ser É o analisado. direito das Miguel. pessoas receberem o sangue. Mas Isso não faz sentido nenhum. Ainda agora o Tribunal Ninguém está a perceber dos Direitos... nada, Mas, porque João Miguel, nós estamos ao mesmo tempo. Vai submeter-te a uma prática que te impressa o de dar Tribunal sangue. dos Direitos dos Homens, o Tribunal Europeu dos Direitos dos Homens admitiu isto, que isto faz sentido. Isto é uma questão médica, estatística, não tem nada a ver com discriminação. Eu acho que a tua estatística... Bom, eu acho que a tua estatística, aquelas contas favor. de... Não, tens hipótese do pipi e da peeling. Não há. Com certeza! Tu vais ao restaurante e há bacalhau e há cozido. Não é estatisticamente 50%, porque há pessoas que gostam mais de um petisco do que do outro. Mas quando tu olhas para as pessoas todas, estatisticamente é por isso que às quintas-feiras, em Portugal, as pessoas comem mais cozido à portuguesa. Porque é quando se faz o cozido à portuguesa nos restaurantes. Percebes? Mas também há tradição, se calhar em casa. Existe uma porcentagem Mas então eu exijo que o Presidente do Instituto do Sangue pergunte a heterossexuais, o senhor, qual é o seu petisco favorito? Tu podes fazer isso, mas Em com que dia que há certeza. bacalhau Em na que sua dia que há casa? Mas tu não bacalhau? podes, é por causa Exato. do papão, da discriminação que é real em 500 sítios, Não é um de repente papão. confundir as coisas. Não é um papão, Porque não o direito é as pessoas receberem o sangue da melhor qualidade possível, não é aos homossexuais darem sangue. Não, quando tu te referes... Mas tu admites que sabes que a prevalência da SIDA, por exemplo, nos homossexuais é muitíssimo maior do que nos heterossexuais. Sim ou não? Quando tu... Por amor de Deus, Há grupos, por exemplo, os idosos, há um grupo em que é crescente a contaminação pelo vírus da SIDA. Atenção. Tá, Idosos heterossexuais. com certeza. Sim, vá, e, assim, e, uns portanto, se focos houvesse de um vez em quando. foco, uma prevalência maior, então teria que só olhar para os idosos homossexuais. Eu sei que agora ficavam aqui a falar o que o tempo todo sexo disto. anal tem especificidades O que não é- tem o que- uma o implicação que direta na questão do VIH. Toda a gente o pratica. Estarás de acordo. Homossexuais Mas e não heterossexuais. praticas nem com... Estarás de acordo... Não praticas com o mesmo... Estarás de Vá, acordo... vá, 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 Estarás de chega, acordo que chega, chega. tantas décadas depois... Tens duas opções. associar- Podes ir Miguel, para vai a dar opção sangue. A, podes ir para a opção B. pá. Tantas décadas E os depois outros não, só tem a opção B. pá. associar a SIDA Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara esta semana sanguíneo. Oh, meu Deus. Agora, o